Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor André e hoje nós vamos ver roldanas e polias. Essa é a aula de número 22 e, sem mais delongas, vamos começar. O que seria uma polia ou uma roldana? Bom, ambos estamos falando da mesma coisa, tá? É essa máquina aí que é capaz de direcionar uma força por meio aí de um fio, de uma corda, corrente, um cabo, qualquer material que seja inextensível. Tá? Aqui nós vamos falar de polias e roldanas ideais, tá bom? Que são aquelas que não oferecem atrito e são aquelas também que não possuem nenhuma massa, nenhuma inércia, né, que possa ser aplicado, que possa atrapalhar o movimento aí, tá bom? É muito comum a gente encontrar esse equipamento em academias, né, enfim, em construções, né? Na verdade, as polias e roldanas estão no nosso dia a dia aí, se você sobe no elevador, né, provavelmente vai existir aí uma polia ou uma roldana, né, fazendo o seu trabalho. Bom, existem dois tipos de polias, tá? Existem as fixas e as móveis. As fixas, elas geralmente elas estão presas, tá bom? Presas em uma superfície, tá? E a principal função dela é alterar, né, a direção do movimento. Já as polias móveis, elas são utilizadas para facilitar o movimento, tá bom? Outros nomes são utilizados aí nas polias. Na polia fixa, ela também pode ser chamada de polia presa e também pode ser chamada de polia rígida, tá bom? O mesmo vale roldana fixa, roldana presa ou roldana rígida, tanto faz, tá? E nas móveis elas também levam o nome de polia solta ou também polia livre, tá bom? Bom, vamos falar da particularidade de uma roldana fixa. Como que ela funciona? Ela funciona à base da tração. O que seria a tração? Tração é uma força que se distribui ao longo de uma corda, tá bom? Como a gente já falou aqui, de um fio inextensível, tá? O que seria inextensível? Aquele que não pode ser esticado, tá bom? Então, quando eu faço uma força puxando uma corda para um lado, ela obviamente vai transferir essa força até o outro lado, até a outra extremidade. Isso pode ser representado pela força tração, ou como está aí no desenho em cima, essa força F aqui. Então veja que o rapaz ele faz uma força para baixo, ele puxa a corda para baixo, e aí se eu falo para você que esse sistema que está em repouso, né, está em equilíbrio, o que acontece? Se ele puxa a corda para baixo, essa corda está fazendo uma força de resistência para cima, né, que está sendo representado aí pela força F, tá bom? E aí, se você imaginar essa corda, né, esse pedaço de corda aqui, como sendo um corpo rígido, né, um corpo, você pode associar que as forças internas, né, elas vão se cancelar. Né? Então, ela vai transmitir essa tração ao longo da corda. Existe uma força de resistência que está empurrando a corda para cima, essa corda não vai sair levitando. Então, deve existir uma força que atua no sentido contrário, a fim de deixar ela parada, em repouso, né? Que tem a mesma intensidade que a força F. Tá bom? Bom, essa força de tração ela é transmitida ao longo da corda e ela também é transmitida para o outro lado. E daqui da mesma maneira que a gente pode encontrar que se existe uma força F puxando o bloco para a direita, com certeza vai existir uma força de tração puxando essa corda para a esquerda, resistindo ao movimento. Né? Pensa comigo, se você tem esse bloco lá e você tem uma força puxando o bloco para a direita, né? Por mais que, bom, vai ter alguma força de resistência, né? Uma força inercial, né? Mesmo que não tenha nenhum atrito, mas ainda assim, se tiver um atrito, ajuda o nosso pensamento, tá? Os atritos está puxando aí contrário ao movimento, né? Então, se eu estou exercendo uma força a favor do bloco, né, a favor do movimento, puxando o movimento, né, esse bloco ele vai fazer também uma força no sentido contrário, a fim de resistir esse movimento, tá? Essa força aqui vai ser representada aí puxando a corda, tá bom? Puxando a corda para a esquerda. Bom, aqui você já conseguiu ver a característica aqui, né, de uma polia fixa. Quando uma polia fixa, a única coisa que ela faz é alterar a direção do movimento. Veja bem, eu tenho uma força F que puxa aqui na horizontal e essa força é transmitida para esse rapaz, que essa força está na vertical, sempre com a mesma intensidade. Mais uma vez, essa corda ela é inextensível, então tudo que eu faço força para um lado vai ter que ser a mesma que eu vou fazer para o outro. Tá? A polia, no caso que é a roldana, vai ser quem me ajuda a transferir essa força mudando a sua direção. Tudo bem? Aqui nós temos na figura 2 um outro caso, né, do rapaz que puxa o bloco para baixo, né, e aquilo que resiste ao movimento está sendo transmitido aí pela corda,
né, que é a força-peso desse objeto. Então, a força com que ele puxa para baixo vai ser exatamente igual à força-peso desse objeto aqui. A corda, nesse caso, só está transmitindo, né, fazendo aí o papel de interligar, aí, né, transmitindo a tração. Aí você pensa assim, eu posso analisar essa polia aqui, ó, vamos analisar somente a polia, como sendo um corpo, né, num sistema. Existem duas forças aqui que estão puxando a polia para baixo, né? A corda está puxando a polia nos dois extremos para baixo. Então, com certeza, tem que existir uma outra força puxando essa polia para cima, né, a fim de deixar isso daqui em equilíbrio. Né? Essa polia não vai sair andando, ela nem desce e nem sobe. Se ela não desce nem sobe, então a força resultante então, dessa polia tem que ser igual a zero. Né? Então, eu posso admitir que se tem uma força F puxando para a esquerda, uma força F puxando ela do lado direito, né, puxando os dois lados aí, né, as duas forças F puxando para baixo, com certeza vai ter que ter uma força para cima puxando a polia com intensidade de 2F. Né? O dobro da força para que, quando a gente soma tudo que puxa para cima e tudo que puxa para baixo, a força resultante seja igual a zero. Né? Então, a gente viu isso lá em vetores. E aí você tem aqui também a figura 3, em que ele puxa na diagonal, né? E aí nós temos aí a força de resistência, seria a força-peso que puxa para baixo. Então, todas essas forças aqui têm a mesma intensidade. O papel da polia é apenas alterar essa direção do movimento. No caso da polia fixa, né, da rodana fixa. Bom, e a rodana móvel? A rodana móvel, a gente vai usar ela com uma particularidade. O princípio é sempre o mesmo. Tudo que puxa para cima tem que ser o que puxa para baixo, a fim de deixar o objeto, né, o conjunto em equilíbrio estático, né, a fim de que ele não se movimente. Então você vai concordar comigo que aqui, ó, a força-peso, quando ela é ligada no meio, ela vai ser dividida por duas trações, né? E cada tração vai ter metade da intensidade. Né? Quando eu olho para a polia inteira, né? Olho para a polia como se fosse um sistema, eu analiso isso aqui e vejo que tudo que puxa para baixo tem que ser o mesmo que puxa para cima, a fim de deixar esse objeto em equilíbrio estático, né? Que a força resultante tem que ser igual a zero. Então, eu tenho que ter metade de um peso para um lado, metade do peso para o outro, puxando os dois para cima, se igualando com o peso, né, em sua totalidade, que puxa ele para baixo. Tá bom? Então, a rodana móvel, além de ter a propriedade de mudar a direção do movimento, ela também ajuda aí a diminuir o esforço, né? Veja que esse rapaz aqui está puxando o bloco com metade da intensidade. Por quê? Porque a outra força, né, a outra metade, está puxando a parede para baixo. Né? Então, você meio que divide a força com a outra extremidade. Tá? Isso ajuda muito a gente a poder erguer objetos que são mais pesados do que a gente consegue. Né? Mas ele diminui a força, porém, por outro lado, ele aumenta o comprimento da corda. Tá bom? Então, caso você queira fazer esse objeto aqui, né, subir 1 metro, né, você vai ter que puxar o dobro de corda para que ele suba, né, porque ele vai subir 50 centímetros de um lado, 50 centímetros do outro. Né? Então, você sempre vai ter que puxar o dobro de corda para que ele consiga se movimentar. Tudo bem? Então, essa é uma característica da polia móvel. Daqui a pouco a gente vai fazer uma análise energética disso daqui e a gente vai ver que o trabalho a ser realizado é sempre o mesmo. O trabalho é força vezes o deslocamento. Então, é uma constante universal. Você diminui a força, porém você tem que aumentar o deslocamento a fim de que a energia se iguale. Né? Não tem como a gente roubar energia. Né? A segunda lei da termodinâmica impede a gente de fazer qualquer roubo de energia. A energia não se perde, não se cria, apenas se transforma. Tudo bem? Bom, então aqui nós já temos uma associação de polias, tá? Temos uma polia móvel e uma polia fixa. Veja que a polia móvel, ela divide, né, a força-peso em dois, e a polia fixa apenas transmite o movimento, né, fazendo aí a mudança da direção e do sentido nesse caso. Né? Então veja que a força P2 estava sendo aplicada de baixo para cima, e aqui no camarada ele vai fazer essa força P sobre 2 para baixo. Né? Então, enquanto essa força está sendo aplicada para cima, ele puxa para baixo, mudando aí o seu sentido do movimento. Bom, talha exponencial. O que seria uma talha? Tá? Talha também pode ser chamada de moitão ou cadernal. Tá? É esse instrumento aí onde nós temos várias polias móveis. Nesse caso aqui nós temos 3, mas podemos ter mais, tá bom? Aqui você vai relembrar isso dos barcos, né? Ou também pode ser usado como corrente, tá? Uma ferramenta aí, geralmente o pessoal usa na indústria, né? Para erguer objetos muito pesados, aqui no caso com correntes, tá bom?
O que seria então essa talha, o moitão, né, ou o cadernal? O cadernal é nada mais do que várias polias móveis associadas, tá? Aqui estão juntas em um mesmo eixo, né? Nos 3 casos aqui o mesmo eixo, mas nós podemos colocar aqui, ó, uma associação de polias móveis que não estão presas no mesmo eixo, funcionam da mesma maneira. E a característica interessante daqui é toda vez que nós temos uma polia móvel, a gente divide o peso por 2, né? Então, concorda comigo que aqui, se eu tenho a força peso, quando eu analiso essa polia, eu vou dividir o peso por 2. Logicamente que a tração está sendo transmitida aqui no meio, né, da polia 2, que vai ser dividido novamente por 2, ou seja, vou dividir por 4. Né? Então, vou ter aqui que nessa tração aqui vai ser peso sobre 4, e mais uma vez vai ser dividido por 2, então vou ter aqui que vai puxar com uma intensidade de peso sobre 8. Ou seja, dá para fazer uma formulinha. À medida que eu coloco uma polia móvel, toda vez que eu coloco uma polia móvel, eu divido por 2. Né? Então, a fórmula seria isso daqui. Ó. A força que a pessoa faz vai ser igual ao peso do bloco dividido por 2 elevado a n. O que seria n? N é o número de polias móveis. No caso aqui nós temos 3. 1, 2, 3. Então, aqui seria o peso P dividido por 2 elevado ao cubo, que é 8. Ou seja, peso dividido por 8, ele já mostrou aqui para a gente. Tá bom? Bom, a gente vai treinar isso mais nos exercícios que eu gostaria de fazer agora com vocês.